Olá a todos. Hoje, junto com o meu grupo aqui, estaremos falando sobre o tema 1 do seminário de farmacologia, variações entre os indivíduos e suas respostas aos fármacos. Nesse tema, estaremos abordando justamente isso, né? As variações, né? As fontes de variações entre os indivíduos em suas respostas aos fármacos. E o nosso grupo ele vai estar descrevendo importantes fatores para essas variações, como etnia, gravidez e doenças. Presentes comigo nessa apresentação estão a Karina, né, a Karina Maloso, a Maria Alice, a Carolina Borges e o Matheus Fernandes. Uma boa apresentação a todos. Os tratamentos eles seriam bem mais fáceis se uma mesma dose de fármaco produzisse sempre a mesma resposta. Na verdade, a diferença que existe na resposta entre indivíduos diferentes, até mesmo no próprio indivíduo, é grande. E por conta disso, os profissionais da saúde devem ficar atentos para essas fontes, né, para as fontes dessas variações, a fim de estar prescrevendo o fármaco de maneira mais segura e efetiva. Por mais que as respostas, né, de alguns agentes terapêuticos possa permitir uma previsibilidade, possibilitar uma dosagem e uma forma de uso padronizado, como é o que acontece com as vacinas, ainda teremos um grupo de fármacos que será individualizado, com a necessidade de estar tendo ali suas doses ajustadas de acordo com as respostas de cada paciente, né? Essa individualização ou variação vai estar ocorrendo entre pacientes, que vai estar ocorrendo entre os pacientes, no caso, deve ser levado muito a sério, já que a desconsideração pode resultar em uma falta de eficácia do fármaco ou até mesmo em efeitos prejudiciais. Né? As principais fontes, né, ou causas dessas variações dos fármacos poderão ser fatores ambientais ou geneticamente determinados. Esse que é um dos principais responsáveis pelas variações, né? Atualmente tem estudos que sugerem que os genes podem alterar expressões de proteínas envolvidas na absorção, distribuição, metabolismo ou excreção desses fármacos, além de que também pode estar gerando alterações farmacológicas em receptores, especialmente proteína G, correto? E algumas enzimas. Os genes também eles vão estar podendo influenciar na capacidade de nós termos ou não reações adversas a distintos fármacos. No atual momento, é esperado que, na medida que o conhecimento ao genoma humano aumente, possamos utilizar essas informações em prol dos nossos pacientes, para pré-selecionarmos os fármacos de maneira mais efetiva e com uma menor toxicidade, ao invés do atual método de tentativa e erro, que a única base é os dados fisiológicos, são as respostas do paciente mediante aos fármacos, correto? Nesse nosso tema, então, estaremos trabalhando com as principais causas de variações nas respostas aos fármacos. Etnia. Reconhecemos que os indivíduos partilham suas características uns com os outros, a partir da genética cultural e também da diversidade de cada grupo. Um exemplo dessa característica é que existem estudos de que uma vida dos afro-americanos apresentem uma maior insuficiência cardíaca com combinação de hidralazina e um nitrato, enquanto os americanos isso não aumente. Vale ressaltar que os efeitos adversos eles podem ser previstos com base em sua raça. Um exemplo disso é os chineses, que se diferem dos europeus em quesitos de metabolização do etanol, porque eles produzem uma maior concentração plasmática de acetaldeído, que na prática provoca um maior rubor e uma maior palpitação. Outro exemplo é que os indivíduos chineses, eles também são considerados mais sensíveis ao efeito do propanolol que os europeus brancos. Esses atributos das diferenças étnicas sejam relativos em sua origem, mas que existem fatores ambientais também relacionados, como os hábitos alimentares, as idades, entre outros. Também tenham uma contribuição, sendo importante não abandonar e não individualizar o tratamento. E também não abandonar e não individualizar a farmacogenômica. Idade. É importante relatar que uma das questões que se deve certa atenção é a idade com que o fármaco é administrado, pois para cada faixa etária, para cada grupo, existe um tipo de contraindicação. Os principais grupos que se devem certa atenção e devem ser supervisionados são os recém-nascidos e os idosos, por apresentarem um maior percentual de efeito e um maior tempo prolongado no decorrer da vida.
Portanto, a variação de sensibilidade da farmacodinâmica, que é a ciência que estuda o processo do decorrer de como os fármacos atuam dentro do organismo, também é importante e considerável para outros agentes farmacológicos, visto que a composição corporal tem grande relação e ela se altera com a idade. Um exemplo disso trata-se também do acúmulo de gordura, que é mais pronunciado nos idosos. Esse acúmulo de gordura, ele pode acontecer em virtude de consequências de alterações na distribuição dos fármacos. E que a partir de dados epidemiológicos, os idosos, eles também são a faixa etária que mais consome fármacos comparados com os jovens adultos. E eles também não só adquirem, como apresentam um maior potencial de interação medicamentosa, que se encontra muito elevado. Por isso é importante levar à prática e à atenção de cada grupo. Eu vou falar sobre o efeito da idade na excreção renal dos fármacos. E uma das mais importantes alterações farmacocinéticas associadas ao envelhecimento é a eliminação renal reduzida dos fármacos. Vou começar falando sobre a taxa de filtração glomerular no recém-nascido, normalizada para a área de superfície corporal, representa somente cerca de 20% do valor do adulto. Já as meias-vidas de eliminação plasmática dos fármacos eliminados em nível renal são mais longas em recém-nascidos do que em adultos. Já nos bebês, a função renal ela aumenta para valores semelhantes às dos jovens adultos em menos de uma semana e continua a aumentar para um máximo aproximadamente o dobro do valor do adulto aos 6 meses de idade, sendo que a melhora da função renal ela ocorre mais lentamente em bebês prematuros. A taxa de filtração glomerular ela diminui lentamente a partir dos 20 anos em média, cerca de uma queda de 25% aos 50 anos e uma queda de 50% aos 75 anos. E o declínio da TFG relacionado com a idade, ela não se reflete ao aumento da concentração plasmática de creatinina. Em geral, a creatinina plasmática ela permanece na gama normal dos adultos em pessoas idosas, apesar da TFG substancialmente reduzida. Isso se deve à redução da síntese de creatinina em pessoas idosas, motivada pela diminuição de sua massa muscular. Consequentemente, uma concentração plasmática normal de creatinina em uma pessoa idosa não indica que ela tem uma TFG normal. Falhas do reconhecimento desses fatores e a redução da concentração do fármaco, que é eliminado por excreção renal, poderão levar à toxicidade por fármacos. E as implicações clínicas, elas dependem da extensão em que uma eliminação renal contribui para a eliminação sistêmica total e do índice terapêutico do fármaco. Usa-se a depuração da creatinina como um guia para a dosagem da maior parte dos fármacos eliminados pelos rins. A dose diária de fármacos que contam com a eliminação renal, ela deve ser inferior ou a frequência da dosagem deve ser reduzida, tendo em vista que a função renal é dinâmica e as doses de manutenção do fármaco, elas podem precisar ser ajustadas quando o paciente fica enfermo ou desidratado ou se recupera de um episódio de desidratação. Efeito da idade no metabolismo de fármacos. Várias enzimas importantes têm baixa atividade em recém-nascidos e principalmente em prematuros, incluindo oxidase microsomal hepática, glicuroniltransferase, acetiltransferase e as esterases plasmáticas. Estas enzimas requerem 8 ou mais semanas para atingir o nível de atividade adulta. Com isso, a falta de atividade de conjugação no recém-nascido pode ter consequências como kernicterus, que é causado pelo deslocamento da bilirrubina, de seus pontos de ligação na albumina, chamada de síndrome do bebê cinzento, causada pelo antibiótico cloranfenicol. Seu uso pode ser fatal, considerando a sensibilidade bioquímica do fármaco para bebês jovens, pode acarretar no acúmulo de concentrações teciduais elevadas de cloranfenicol, que é a baixa conjugação hepática. O cloranfenicol
não é mais tóxico para bebês do que para adultos, desde que a dosagem seja reduzida, com conformidade. A baixa conjugação é também uma razão pela qual a morfina não é usada como analgésico nas dores do parto, pois ela pode causar depressão respiratória prolongada. Com a idade, as atividades enzimáticas hepáticas declinam lentamente. Com isso, o volume de distribuição dos fármacos lipossolúveis aumenta, porque a produção de gordura corporal passa a ser maior com o avançar da idade. Alguns benzodiazepínicos mostram aumentos ainda maiores que o diazepam, a meia-vida relacionados com a idade. Com a meia-vida determinada, o tempo de acúmulo do fármaco ao longo de doses repetidas podem acarretar em efeitos indiciosos, que podem vir a desenvolver após dias ou semanas, e com isso pode ser atribuído a problemas de memória relacionados à idade, erradamente. Mesmo que a meia-vida média possa ser pouco afetada, muitas vezes um aumento marcado na variabilidade da meia-vida entre indivíduos com o passar da idade. Vale ressaltar que a população de idosos terá alguns indivíduos com taxas grandemente reduzidas de metabolismo de fármacos. Isso não ocorre em frequência em adultos jovens. E as autoridades que regulamentam os fármacos exigem estudos em idosos como parte da avaliação. Variação na sensibilidade a fármacos relacionados com a idade. A concentração plasmática do fármaco pode causar efeitos diferentes em idosos e jovens. Exemplo disso é o benzodiazepínicos. Ele aumenta a confusão e menos sedação em idosos do que em jovens. Semelhante a ele é os fármacos hipotensores, que causam hipotensão postural, mais frequente em idosos do que em adultos e jovens. Gravidez. Sabemos que a gravidez vem acompanhada de várias alterações fisiológicas e, com isso, influencia a distribuição de fármacos na mãe e no feto. A albumina é reduzida, influenciando a ligação de fármacos às proteínas. Aumenta o débito cardíaco, aumenta o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular, e aumento da eliminação renal de fármacos. A barreira placentária exclui alguns fármacos de maneira muito efetiva que podem administrar cronicamente à mão, não causando problema ao feto. Porém, os fármacos que vão para o feto são eliminados de forma mais lenta do que na própria mãe. A maioria das enzimas que metabolizam os fármacos no fígado fetal é bem menor do que no adulto. O rim fetal não tem uma eliminação eficiente, porque o fármaco que é eliminado da entrada no líquido amniótico, o mesmo é engolido pelo feto. Doenças. Fármacos fisioterápicos são prescritos para pacientes, porém, vale ressaltar que os efeitos da doença em resposta após utilizar o fármaco é de extrema importância, em especialmente doenças dos principais órgãos responsáveis por metabolizar e excretar o fármaco. Portanto, essa doença pode causar distúrbios comuns, sendo ela comprometimento da função renal ou hepática. A absorção do fármaco é reduzida em condições que causam êxtase gástrica, fazendo com que não seja suficiente em pacientes com má absorção das doenças ileal, pancreática ou de edema da mucosa ileal, causado por insuficiência cardíaca ou síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica é um conjunto de sinais e sintomas que se caracteriza pela perda maciça de proteína pela urina,
tais como a albumina, a transferina, proteína principal que se liga ao ferro, as gama-globulinas e microglobulinas, e pelo surgimento de complicações que afetam vários órgãos e sistemas. Altera a absorção do fármaco devido ao edema da mucosa intestinal. Hipertiroidismo associa-se a maior nível de sensibilidade a fármacos, por motivo pouco compreendido. Hipotermia reduz a remoção de alguns fármacos. Além disso, teremos doenças que influenciam nos receptores e no mecanismo de transdução de sinal. Essa foi a nossa referência bibliográfica, né? O capítulo 11 do livro Rangendale, né? O livro de farmacologia, 8ª edição. E no mais é isso. Agradecemos a todos pela atenção e muito obrigado.